Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, obrigado por assistir. Este é um pequeno tempo de comentário das notícias do ponto de vista de um cristão que tem a Bíblia na mão e procura ter uma cosmovisão, uma visão do mundo dirigida por aquilo que nós queremos ser a palavra de Deus. O comentário de hoje sobre notícia não é propriamente a capa, digamos, dos jornais ou das revistas, mas às vezes precisamos mesmo comentar aquelas notícias que são quase que rodapé. Porquê? Porque elas são muito importantes e, no entretanto, sabendo nós que, infelizmente, há muito pouca independência na mídia, não são as notícias que chamam mais a atenção. Elas vão passando de forma quase subreptícia. Tanto se discute a respeito do orçamento que outros assuntos que são tratados na Assembleia acabam por passar sem que a população chegue a perceber. O PS, no governo, quer que as escolas, as nossas escolas, as escolas onde estão os seus filhos e os meus filhos, sejam obrigadas a respeitar o direito dos alunos que não se identificam com o género que lhe foi atribuído no momento do nascimento e a utilizarem nome auto-atribuído em todas as atividades escolares e extraescolares. Ou seja, o menino nasceu menino, ele tem claramente características de menino, ele tem os cromossomas que o identificam com o sexo biológico masculino, mas de alguma maneira ele entendeu que não quer ser o João, ele quer ser a Helena. E então a escola vai ser obrigada, segundo esta lei, se esta lei for aprovada, a permitir que este menino se comporte como menina, se quiser se vestir como menina, pode, e terá que ser chamado pelo nome de menina que ele mesmo escolheu. Ora, já houve uma tentativa de fazer passar tudo isto, e o Tribunal Constitucional, por intervenção e por pedido de vários deputados das bancadas do PSD, do CDS e alguns poucos do PS, avaliou isto e concluiu que esta lei não podia passar porque ia contra aquilo que está estabelecido oficialmente na nossa Constituição, que é a proibição de programação ideológica do ensino. E claramente aqui havia uma ideologia que estava sendo imposta. Muito bem, os socialistas não desistiram, pelo contrário, eles agora a apresentam como uma iniciativa parlamentar e nesta proposta eles vão insistir para que isto possa ser assim, indo ao ponto mesmo portanto, aspectos como este que nós acabamos de falar, que diz respeito à escolha da roupa, mas também à escolha da casa de banho. O menino não quer ir à casa de banho dos meninos, ele quer ir à casa de banho das meninas, porque ele se identifica como Maria naquele dia, mesmo que não seja todos os dias, porque isso pode variar na mente desta criança e isto tem que ser aceito. Ou seja, ainda indo mais além, o Bloco de Esquerda, por exemplo, e o PAN, entendem que devem ser feitas parcerias com associações LGBTQI+, para as áreas de formação da escola. Realmente é assustador para um cristão, porque se nós disséssemos que as escolas deviam fazer parceria com igrejas, porque têm princípios estabelecidos de forma muito clara para a moralidade da nossa cultura e que é uma tradição secular e em alguns lugares milenar, isto seria evidentemente um escândalo e um absurdo, mas o governo nos propõe que se façam parcerias com associações que claramente vão impor a sua ideologia. Não estamos a falar aqui sobre liberdade. Não estamos a falar aqui sobre liberdade. Não estamos a falar aqui sobre dar direito a. Estamos a falar aqui sobre doutrinamento. Estamos a falar aqui sobre imposição. Quando estes grupos, que representam uma percentagem muito pequena da população, vai ter o direito de impor às nossas crianças a sua posição, de trazer confusão à cabeça dos pequeninos, porque naturalmente o que vai acontecer é que eles vão se identificar com o seu sexo biológico. É claro que nós sabemos que ninguém nasce homem ou mulher. Nascemos com características, temos cromossomas que identificam macho e fêmea e temos características externas que vão se desenvolver na puberdade para identificar macho e fêmea. A identificação como homem ou mulher vai surgir da convivência natural dentro da sociedade e os meninos e as meninas desde muito cedo vão perceber porque é que existem diferenças e naturalmente vão aceitar aquilo que é o seu sexo biológico, porque isso é o normal, isto é o comum.
Até há muito pouco tempo, e atenção, isto não foi alterado no que diz respeito às instituições médicas, quando uma criança tinha dificuldade em se identificar com o seu próprio, com o sexo dos seus cromossomas ou o seu sexo biológico, isto era classificado como patologia, era chamado de disforia de género. Agora está sendo imposto. E este doutrinamento vai criar certamente confusão na cabeça das crianças. É natural que haja momentos em que uma menina queira jogar a bola, ou que um rapaz prefira brincar de fazer comida. Isso não quer dizer que eles não estão a identificar-se com o seu próprio sexo de maneira absolutamente nenhuma. Isto significa que vai-se usar estas situações para poder levar esta criança a tomar decisões que não tem capacidade de tomar. Nós hoje temos a ciência muito avançada e nós sabemos que existe desenvolvimento do nosso cérebro para as decisões tomadas de forma séria. E está provado cientificamente que antes da juventude, crianças e adolescentes não têm ainda maturidade cerebral para tomar decisões tão sérias como esta. Mas o que se pretende com tudo isto é que estas crianças venham a escolher, digamos, o sexo eventualmente diferente daquele com o qual nasceram, e então vão ser acompanhados através da psicologia, através de médicos que vão orientar, por exemplo, a supressão hormonal na altura da puberdade. Isto provoca problemas gravíssimos de saúde. A Associação de Pediatria dos Estados Unidos insurgiu-se de forma muito clara contra isto, porque os estudos que deveriam servir para alguma coisa, nos dizem que quando, e são poucos, não é nem de perto, mas nem de perto a maioria, uma pequena percentagem de crianças que poderão ter alguma identificação com o outro sexo na sua fase de desenvolvimento. Quando isto acontece, nesta pequena percentagem de crianças, estas poucas crianças que têm esta identificação com o outro sexo, em 90%, mais de 90% dos casos, simplesmente vão naturalmente mudar essa opinião e voltar a se identificar com o seu próprio sexo biológico. Portanto, estamos a falar de uma percentagem muito, muito, muito pequena de crianças ou de adolescentes em que há verdadeiramente uma confusão que precisa ser acompanhada. Mas é claro, se nós vamos colocar agentes da LGBTQI+, dentro das escolas, isto vai começar a ser realmente uma verdadeira epidemia. Qual vai ser o resultado? Mais uma vez, os estudos nos mostram, em países como, por exemplo, a Suécia, onde isto está a ser tratado há muito mais anos do que entre nós, que aquelas crianças que são tratadas desta maneira, aqueles adolescentes que são tratados desta maneira e que fazem a mudança de sexo, vão ter 20 vezes mais possibilidade de suicídio do que a população em geral. Estamos aqui a falar sobre a proteção das nossas crianças. Estamos aqui a falar sobre o cuidado de preservar os nossos pequeninos diante desta situação. Este caso está a ser pressionado, por exemplo, pelo Bloco de Esquerda para ser decidido o mais rapidamente possível na Assembleia Nacional. É claro, isto é uma coisa essencial, quando o nosso país não tem absolutamente problemas nenhuns, não temos nenhum problema na área da saúde, nem na área da economia, não existe crise nenhuma energética no país, não há nada que precise ser tratado em termos de assistência social. Esta é que é uma questão premente que tem que ser tratada. E nós precisamos, mais uma vez como igreja, estar atentos a isto. Estar atentos porque diz respeito aos nossos filhos que estão a ser doutrinados desta maneira nas escolas e continuarmos a defender de forma clara aquilo que é a Constituição do país, que impede, que proíbe este tipo de ensino ideologicamente determinado pelo Estado sobre as nossas crianças. Repetimos isto porque é verdadeiramente algo que nos preocupa muitíssimo. Nós queremos preservar as nossas crianças destes ataques que poderão levá-las a tomar decisões funestas para o resto da sua vida.